Fala galera, tá começando mais um vídeo aqui no Papo de Atirador, hoje com a presença ilustre, meu grande irmão aqui, Leandro, vocês já conhecem, já fizemos aí lives, é um grande prazer estar contigo aqui, cara, inenarrável. Que isso, eu que digo, né? Eu que digo, o cara sai lá da Bahia, vem pra Brasília, então a honra é toda minha. Grande abraço, Muito pessoal. bom. E o tema de hoje é uma pergunta que me fazem demais e esse é o cara para responder, que é legítima defesa de terceiros. Podemos ou não podemos? Se liga. Pois é, galera, essa é uma dúvida que muita gente me pergunta. Eu, me baseando friamente em texto de lei, sem base nenhuma, porque eu não sou da área judicial, entendo pouquíssimo de lei, mas legalmente, lendo ali, a legítima defesa contempla a nós mesmos e a outrem, né, a terceiros. Mas eu quero ouvir de um especialista, do Leandro. Cara, como é que a gente fica em relação a isso? Um CAC indo para o seu clube em deslocamento, de repente está lá almoçando no restaurante, alguma coisa assim, esse restaurante começa a ser assaltado. Ele pode ou não pode agir? Bom, antes de mais nada, a gente tem que lembrar que o atirador, o caçador e o colecionador que usam do porte de trânsito previsto na lei, e é bom destacar que o porte de trânsito ele não é uma concessão, não é um favor. A legislação prevê expressamente que o porte de trânsito é um direito. Sim. Por que direito? Porque sem esse porte de trânsito, o profissional que trabalha com isso, lida com isso como esporte, não poderia exercer a sua atividade esportiva. E essa atividade esportiva ela tem proteção na Constituição e ela tem proteção na Lei Pelé, além das disposições que são específicas em relação ao exercício do tiro desportivo, da caça e da coleção. Então, para a gente começar a falar um pouquinho sobre esse assunto, vamos lembrar, porte de trânsito é um direito, não é uma concessão. O Estado não está lhe fazendo um favor, ele está garantindo a você meios para que exerça a sua atividade desportiva, seja ela qual for, no âmbito do tiro. Esse é o primeiro destaque. Segundo ponto é que, Eduardo, tem muita gente que pergunta, e tem muito CAC, né? Que o cara, ele quer ser o super-herói. Quer ser a gente brinca chamando de caquilícia, né? É aquele cara que ele quer... ele acho que o sonho da vida dele era ter sido polícia, não conseguiu, não foi por algum motivo e quer salvar o mundo como CAC. Não é bem assim, né? A gente sabe. Não é bem assim. E assim, é interessante a gente separar algumas coisas. Existem policiais civis, militares, federais, policiais penais que são atiradores, são colecionadores, são caçadores, que possuem além da sua atividade profissional, o gosto por arma de fogo, o gosto pela coleção, o gosto pela caça. Muitos policiais, inclusive, me surpreendi com a quantidade. Tem muito policial que é caçador. Legal. Não é muito comum, mas para policial, especialmente vou falar da polícia militar, tem muitos policiais militares que não eram, né, caçadores e hoje gostam da atividade de caça. E então, primeiro o fator que muita gente desconsidera, e eu acho muito importante, a gente tem falado muito sobre isso, é que o CAC, ele é um cidadão de bem, ele está do nosso lado. A gente tem que ter essa noção, poxa, para você adquirir o seu CR, o certificado de registro, para quem não conhece, né, uma série de requisitos, entre eles, ficha limpa. Exatamente. O cara não pode ter maus antecedentes, senão ele arruma problema. Então, esse indivíduo, por natureza, já é um cidadão, a princípio, cidadão de bem, cidadão que não vai causar problemas para uma abordagem policial, que vai apresentar a documentação correta, vai prestar as informações necessárias e vai ser bem tratado como ele deve ser, como cidadão. Por outro lado, nós temos aqueles que tentam se utilizar, e é esse o grande problema, que tentam se utilizar da sua condição de atirador, colecionador, caçador, para exercer uma função a qual eles não estão legalmente habilitados e não possuem competência para exercer aquela atividade, que é o uso legítimo da força. Muita gente fala em uso legítimo da violência. A polícia ela não usa de violência, ela não precisa lançar mão desse meio, até porque a polícia não conhece a violência. A única forma que a polícia tem contato com a violência é quando ela é atacada ou quando ela se depara com uma situação em que o indivíduo, o cidadão, está sendo vitimado, está sendo assaltado, levou um disparo, está sendo sequestrado, alguma coisa assim. É essa violência que a polícia se depara. A polícia ela usa a força de maneira legítima. Existem os limites legais,
para que essa força seja utilizada, para que essa força seja dispensada naquela ocorrência, e isso tem que ficar muito claro. Onde que nós vamos tratar hoje? Qual é a nossa divisão, nosso limite? O agente de segurança pública, ele não precisa ser um super-herói, mas ele deve agir. O atirador, ele pode? Ele deve? Qual é o limite de atuação dele? Então muita gente pergunta no direct, no privado, até para você, chama, bate essa papo. Pergunta com uma frequência assustadora. Eu imagino. E as pessoas precisam entender que o exercício de atividade desportiva não se confunde com obrigação legal de intervir em caso de incidência criminal, qualquer que seja ela. E as pessoas têm que ter esse entendimento. Especialmente porque elas só portam arma de fogo para praticar o esporte. O que diz a legislação? Teoricamente tem que ser uma coincidência, né? Ela está indo para o clube e coincidentemente aconteceu alguma coisa no deslocamento dela ali. Exatamente. Viu uma senhora sendo agredida, alguma coisa do tipo. E é justamente por isso, até fazendo um paralelo em relação a isso, em breve eu quero fazer uma live com você sobre esse assunto, que é o uso diferenciado, o uso progressivo da força, que todo mundo, inclusive o CAC, qualquer cidadão armado ou não, tem que ter consciência disso, porque tem muito CAC ou pessoa que porta arma que não tem o devido conhecimento em relação a isso e acha que de repente num bate-boca já vai logo sacar a arma. Não, cara, tem todo um protocolo que pro policial é comum, faz parte do dever do trabalho dele, e que o cidadão comum não tem acesso a essa informação, então acaba pulando etapas e aí perdendo o seu direito de legítima defesa por desconhecimento, né? Exatamente. Eu vou aproveitar e fazer uma pausa aqui para vocês. Pessoal, eu estou fazendo a gravação também no Instagram, a MT Brasil. Por isso que boa. Parece que eu tô maneta aqui, né? Tô não. Tá aqui o celular rodando. Tá rodando na live. Um abraço pessoal aí, Eduardo. Abração, rapaziada. Prazer. Galera, estamos aqui. Acompanha aí, chama os seus amigos. Acompanha aqui pelo Instagram, MT Brasil, ou então vai lá no YouTube, canal Papo de Atirador. Ou seja, esse vídeo vai estar disponível nas duas plataformas aí, no meu YouTube, no Papo de Atirador, e lá no MT Brasil, no IGTV do Instagram dele. Vamos lá. Bora. De fato, o Eduardo acertou nessa observação, porque o uso seletivo, ou uso diferenciado da força, ele faz parte do métier policial. O policial precisa entender e, de acordo com a situação, ele vai intervir com mais ou menos emprego de força. Isso vai depender da reação do agressor, vai depender das circunstâncias externas que envolvem aquela ocorrência, vai depender se houve ou não o uso de arma de fogo, se a pessoa que está agredindo está com que tipo de armamento, ela está com mãos livres, tem mais pessoas envolvidas, tem menor, tem idoso, tem mulher, tem gestante. Então uma série de fatores que o policial tem frações de segundos, eu chamo isso de pentelésimo de polegada, é uma fração muito simples, onde você tem que tomar decisões. Né? E vou fazer uma referência, por exemplo, à nossa legislação. O policial militar ele é responsável por todas as decisões que tomar, ordens que emitir e atos que praticar. Então ele tomou a decisão de efetuar um disparo, ele é o único responsável por aquela decisão que ele tomou. Ele decidiu retirar a sua viatura para procurar um ângulo melhor, um posicionamento melhor, ele é responsável por essa decisão que ele tomou, seja ela boa, seja ela ruim. Então entender essa responsabilidade que decorre da função pública, eu vejo que é o principal fator. E o cidadão comum, por ele proteger inicialmente interesses particulares, ele não há para ele esse compromisso de intervenção. Então você é CAC, você está se deslocando para um clube de tiro fazer um treinamento, ou participar de uma competição. Se deparou com uma situação de assalto. Você deve agir? Dever no sentido de ter obrigação. Não, você não tem obrigação de agir. Essa pergunta ela é de fácil resposta, porque você não possui, à luz da legislação, obrigação estatal de responder àquela desordem. Esse é o primeiro ponto. Aí vem o segundo ponto, que as pessoas questionam muito. Você pode agir? Você pode agir? É uma pergunta tão complicada de responder, porque são fatores que somente aquela situação específica pode te apresentar. Eu vou fazer aqui mandar até um abraço para o amigo Tenente Coronel Nivan, lá da Polícia Militar da Paraíba. Ele é subdiretor de ensino e ele tem feito algumas pesquisas de morbimortalidade policial. E um dos estudos que ele faz, que não é de hoje, já tem mais de 20 anos, é referente a policiais que
são vitimados, seja em serviço ou fora dele. E uma das conclusões que ele chegou no estudo, isso são dados históricos coletados ao longo desse tempo, desse período de pesquisa, mostra que a maior parte dos policiais que vêm a óbito morrem na folga. Ele não está de serviço. Existem casos de policiais que morrem em serviço, mas a grande maioria, a avassaladora maioria, morre no período de folga. E outro dado que é curioso, que me chama a atenção, e é isso que eu quero apresentar para vocês hoje. Quando o policial se depara com uma ocorrência, ele estando de folga, onde ele precisa salvar a vida de alguém, um mercado está sendo assaltado, uma família está sendo assaltada, uma mulher está tendo a bolsa furtada ou roubada, os dados mostram que ele normalmente sai vivo e sem lesões. Quando a abordagem é feita com o policial, ele ainda tem uma supremacia, mas a quantidade de policiais que morrem nessas condições ela é muito maior. Quero fazer um parênteses em relação a isso, que é o seguinte: eu convivo muito nesse meio policial, você sabe disso, com instruções, com amigos policiais, e uma tecla que eu bato muito em relação a essa mortalidade exagerada de policiais fora de serviço, em alguns estados chega a ser quase que mais de 90% é fora de serviço, é um negócio assustador. Exatamente. Aí qual o alerta que eu dou para vocês, agentes que estão me assistindo aí, que estão assistindo a gente? Galera, treina. Não adianta, eu sou policial, eu trabalho há 10 anos com uma arma na cintura. Foda-se, você tem que treinar. A sua condição, o seu treinamento profissional é para porte ostensivo e sempre acompanhado. Você está sempre, pelo menos, com mais um agente. Você sozinho, em saque velado, em porte velado, é outra concepção completamente diferente. O saque velado é uma coisa que tem muitas particularidades. Você tem que estudar bem se a posição que você está portando, se é favorável, se você vai ter um bom saque. De repente, no carro, eu vejo muito policial portando às 6 horas, portando nas costas. Aí no carro, continua com a porra da arma às 6 horas. Vai dar merda, você não vai conseguir sacar aquela arma com eficiência. Então, vamos deixar o orgulho de lado. Eu sei que vocês trabalham com arma, eu sei que esse é o dia a dia de vocês, mas velado, paisano, é todo mundo igual. É CAC, é policial, é vigilante, é todo mundo a mesma coisa, todo mundo de carne e osso, e se sobressai quem está preparado. E eu não vejo policiais fazendo saque velado. Eu já tive alunos policiais que deixaram a arma cair no chão, o coldre saiu junto, falhas banais. E a policial é antigão, tá? Tu pega ali, tem sargento, tem capitão. Então, assim, falha banal que vai te matar, tá? Então deixa o orgulhinho de lado. Faz um curso de saque velado, treina em casa, não quer fazer curso? Treina em casa, compra um bom coldre, bota ali a arma, levanta a camisa, saca, mede, filma para ver a sua evolução de eficiência, mas não vai na raça não, meu amigo, porque a profissão no paisano não diz nada. E você tocou num ponto interessante, Eduardo, porque se para o policial que tem um dever de ofício, ele tem que agir, ele carece até de uma preocupação pessoal, de buscar melhoria de material, de treinamento, de equipamento, de melhor condição para que ele faça o seu trabalho, imagina para o cidadão comum que não tem essa vinculação. Então, qual é o melhor coldre que o atirador vai utilizar para exercer a sua atividade de tiro? Ele tem um desenho. Esse coldre é o mesmo coldre que ele vai usar quando ele estiver no deslocamento? Acredito eu que não, até porque no tiro desportivo, via de regra, o coldre é externo. Exato. Quando ele está fazendo o seu deslocamento, o coldre é interno. Então, você atirador, você treina saque velado? Quando você vai sair de casa antes da competição, você faz meia hora antes, uns 5, 10 saques para ver o posicionamento da sua arma? Você ajustou corretamente o seu coldre? A sua arma está devidamente condicionada, ela está doce, como a gente fala, né? Bacana, está limpa. É muito comum, eu falo muito isso para colegas da polícia. Nós temos que perder esse ranço de que se eu chamar sua atenção, eu sou o babaca. Eu tô preservando a sua vida. Exatamente. Eu tô preservando a sua vida. Eu lido muito com isso. Essa fala que eu tive agora, eu já tive policiais que ficaram putos comigo. Cara, não tem que ficar puto não, tem que agradecer, eu tô preservando a sua vida. Exatamente. Entendeu? Por isso que eu falo, deixa o orgulho de lado, eu tô tentando preservar a sua vida. E mais, quando a gente traz essa abordagem, eu vou falar por mim, quando eu trago essa abordagem para o profissional,
eu tiro do aspecto profissional e levo para o aspecto pessoal. Pô, você tem família, você tem filhos, tem uma esposa, tem um marido te esperando em casa. Você sai de casa, como disse o delegado Palumbo, numa entrevista que ele deu no programa de São Paulo, falando que policial não é pago para morrer. Você não sai de casa, você não recebe os impostos que as pessoas pagam como salário para morrer. Você não está aí para isso. Então, o que você precisa para melhorar a sua condição profissional, a sua condição técnica, a sua condição física? Porque tiro também exige condicionamento físico, exige preparação física, exige preparo mental. É um ponto, vou tocar num ponto em relação a isso que você está falando agora. Não espera a instituição dar. A instituição não vai dar. A gente sabe, infelizmente, tem até muita, infelizmente já vi muito, fraude de licitação, essas porra toda que a gente sabe que tem no Brasil. Então, pela instituição, em muitos estados, você vai ter o pior coldre possível, você vai ter a pior arma possível. Então, invista na sua vida, você está investindo na tua vida. Se você botar ali 200, 300 reais num coldre bom, você vai estar comprando um material que vai potencializar a sua efetividade e vai aumentar as suas chances de voltar para casa. Então não espera cair no colo, não espera vir da instituição, que não vai vir. Até para material de trabalho, tá? O coturno que a instituição dá, na maioria das vezes, é uma bosta. Então vai, pesquisa, vê qual o coturno, um coturno que é realmente de qualidade. Eu particularmente, vou até fazer um jabá aqui, o pessoal da BM Brasil, coturno extremamente confortável, durável pra caralho, que custa 200 reais, amigo. Então investe. Porra, quem usa coturno bom sabe o que é voltar para casa com os pés inteiros. Você sabe disso muito bem. Sim. O que é usar um coturno vagabundo e um coturno bom. Mesma coisa pro coldre. O coldre que a instituição dá é uma bosta. A arma tá travando, a arma tá demorando para sair. Irmão, pega ali um dinheirinho, bota um coldre de qualidade, que a arma vai sair lisa, que você vai ter eficiência de saque. Então investe em você, cara. Não fica esperando cair do colo e vir da instituição, que não vai vir. Infelizmente, na maioria dos casos. Claro que existem exceções. Tem alguns estados que valorizam a vida dos seus agentes e fornecem equipamentos de qualidade. Mas, infelizmente, não é a regra. Eu vou aproveitar que o Dado tocou nesse assunto, eu vou citar, falar da minha instituição. O policial recebe um auxílio anual com relação ao fardamento e ele busca aquele material que é melhor adequado para a sua condição. Obedecendo, claro, o regulamento de uniformes, porque eu não posso usar o coturno que eu quero que esteja em desacordo padrão com o uniforme, de cor, cinto e por aí vai. exato. Hoje nós tivemos uma mudança, onde determinados equipamentos são classificados como EPI, então o policial não compra, a instituição vai dar. E foi feita uma licitação, então todo o material de qualidade já está sendo feita a aquisição, excelente. Os materiais estão passando pelos testes finais para que eles sejam entregues a cada policial. Foi um avanço assim, já era bom, agora vai ficar melhor ainda. Aliás, aqui em Brasília, eu queria até, primeiro, agradecer e parabenizar pelo desempenho da PMDF no dia da manifestação. Deu orgulho de ver. Eu vi que tinha policial ali que estava vibrando, que queria estar sem a farda no meio da manifestação. Isso foi bonito de ver. E segundo, eu vejo, além da cortesia, do bom preparo que vocês têm aqui no Distrito Federal, vocês são muito bem equipados. As viaturas são de primeira linha, o uniforme de vocês, o fardamento de vocês, eu vejo que é um negócio de qualidade, que não atrapalha, não é aquele tecido que prende na hora que você vai precisar agachar, né? Que eu vejo muito pelo Brasil, tá? Aquele tecido vagabundo que rasga. O policial não consegue nem agachar, que não retém o movimento. Então eu vejo que vocês, além de muito bem treinados, pessoas muito culturalmente muito do lado do cidadão, tem todo esse conjunto assim que favorece muito o trabalho de vocês. O pessoal da PMDF está de parabéns. Nesse ponto, faz até a ressalva de que policiais, eles estão em manifestações, independente da cor, independente do objetivo, independente da causa que está sendo levantada, a favor da manifestação, é um direito constitucional. Então, a polícia, como uma instituição de Estado, ela não é uma instituição de governo, é uma instituição de Estado, está lá para garantir o direito de manifestação. A intervenção policial ela só ocorre se a manifestação causar desordem, causar baderna, quebradeira, agressões, e aí a polícia precisa intervir por dever de ofício. É função dela manutenir, garantir, preservar e, se for necessário, restabelecer a ordem pública, lançando mão dos meios que são previstos legalmente, utilizando no uso seletivo diferenciado da força, daquelas ferramentas que são adequadas para aquela circunstância. Vamos pegar
manifestações recentes que nós tivemos, sem necessidade sequer de abordagens, né? Porque não houve a fundada suspeita, não houve a necessidade específica de fazer aquela abordagem. Teve a necessidade, vai ser feita a abordagem, normalmente, sem que isso reflita diretamente na realização da manifestação, que, como eu falei e reforço, é um direito constitucional. Manifestação dos rodoviários, manifestação do sindicato dos metalúrgicos, manifestação dos professores, manifestação de atiradores, manifestação de profissionais de saúde. É lícito para todos, basta que não queira quebrar nada. É simples, é muito fácil. Viver em sociedade é muito simples. Muito. Bom, dando continuidade, a gente precisa trazer então para o atirador que está indo para uma competição esse pensamento. Você está portando arma de fogo porque o Estado disse que é um direito seu portar arma de fogo, uma arma de porte, municiada, carregada em condições de pronto emprego, para proteger o seu acervo. Ele não diz, mas naturalmente para proteger a sua própria vida. Exatamente, porque está na Constituição, né? Exatamente, não dá para a gente correr disso, né, pessoal? Senão fica difícil. Mas vamos lá. Eu citei que o atirador, o colecionador e o caçador, ele não deve, porque ele não tem a obrigação legal de agir. Mas a pergunta que sempre fazem, e a gente responde, eles sempre perguntam de novo: ele pode? Ele pode? E aí eu faço de volta a pergunta para você, para que você responda essa pergunta que você sempre nos faz, né? Você está preparado para isso? Esse é o ponto. Você sai de casa, coloca o seu carregador, faz o manejo do seu ferrolho, ou se você usar o revólver, coloca a munição no tambor, deixa a arma fechada. Você treina saque? Você treina saque sentado? Você treina saque em pé? E se você, naquela circunstância, por exemplo, tiver caído no chão? Você treina? Então, se a resposta for não tenta se meter herói, não. Não faça isso, não. Porque a chance de dar problema é muito grande. E como o Eduardo citou, você tem que estar preparado. E você não está preparado se a resposta para alguma dessas perguntas for não. Tem coisas que não podem acontecer, como por exemplo aquela reação que felizmente foi bem sucedida de um rapaz, um CAC dentro da padaria, que uma coisa que foi muito inusitada, que depois que ele sacou, ele foi conferir se tinha munição na câmara para depois ir abordar o vagabundo. Isso é uma coisa que não pode acontecer. Você tem que ter certeza que tem munição na câmara a partir do momento que você saiu de casa ou saiu do clube, de qualquer lugar. Exatamente. Tem que ser uma constante. Essas variáveis, elas não podem existir. E essas variáveis, elas são justamente eliminadas ou suprimidas com treinamento, com constância, habitualidade de uso do equipamento. Então você não pode ter essa dúvida de vou reagir. Poxa, será que está com munição na câmara? Deixa eu ver. Eu tô com munição ponta oca ou com munição ogival? Meu irmão, tu tem que saber o que você tem, qual a reação balística que a sua munição vai ter. Você tem que conhecer totalmente o seu equipamento. E tem uma outra coisa também que eu quero destacar aqui em relação a isso, que é o seguinte: na hora de reagir, vamos lá. Resumindo, a gente pode, desde que esteja resguardado, ciente do que está fazendo e preparado para isso. Beleza. Como vai ser essa reação? Depende. Tem muito Rambo por aí. Galera, a gente tem que ter uma consciência. Para isso eu recomendo que estude a legislação. Eu mesmo, sendo um zero à esquerda em legislação, as partes que me interessam eu procuro estudar bastante. Então eu vou simular uma situação aqui. Me corrija se eu estiver enganado, tá? Vamos supor, você está andando, chegando no seu clube, aí você vê um vagabundo abordando um carro, tá? Com uma faca na mão. Vamos botar uma faca. Abordando um carro pelo vidro pedindo um celular. Você chega, você verbaliza. Uso diferenciado da força, uso seletivo da força. Você verbaliza, vai lá. Ô vagabundo, parada aí, alguma coisa, você grita o que você quiser. Para quem não conhece, segundo nível, tá? Segundo nível. Já é o segundo nível, detalhe, já passou a presença. Isso é atividade policial principalmente. Exato. Segundo nível. Já estamos no segundo nível já, você verbalizou. Na hora que você verbalizou, o vagabundo olhou para você e saiu correndo. Você vai pegar a sua arma e vai atirar? Óbvio que não. Óbvio que não. A ameaça já foi repelida. Acabou. Você resguardou a pessoa, que o vagabundo que estava com uma arma na mão, com uma faca na mão, correu. Então acabou ali, a sua reação já foi bem sucedida. Você não vai sacar a sua arma e dar um tiro naquele vagabundo correndo. Você vai estar cometendo crime de homicídio. Ponto. Não vai ser legítima defesa. Não. Não? Completamente fora. A ameaça não existe mais
Você lançou mão do emprego de arma de fogo, matou o indivíduo. Ah, mas ele estava roubando. Sim, ele estava. No momento que você fez a ação, ele não estava mais. Não justifica você aí deixa de ser legítima defesa e passa a ser crime de homicídio. Passa a ser crime de homicídio, exatamente. Não tem pra onde correr. Então, mas agora vamos supor outro exemplo. Na hora que você verbalizou, a mesma situação, você verbalizou: ô vagabundo, para aí. Nesse momento, o cara vai e começa a tentar furar a pessoa que ela está assaltando. Você saca a sua arma e efetua o disparo. Você está em legítima defesa. Certo? Certo. Diz a legislação... Viu a variação? A mesma cena, dependendo da reação do vagabundo, você pode estar certo ou errado. Então, muito cuidado com essas interpretações. Muito cuidado com as reações que você vai ter mediante a reação do vagabundo quando você começar a sua intervenção. Exato. E nesse ponto, a gente até antes de começar deu uma lida na legislação, né? Pessoal, o artigo 25 do Código Penal fala sobre legítima defesa. O que é legítima defesa? Aquele que usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão atual ou iminente para proteger direito próprio de terceiros. Isso é uma coisa muito comum para a atividade policial, onde o policial muitas vezes tem que fazer uma abordagem, jogar o indivíduo no chão porque ele resistiu, porque ele reagiu. Um cidadão que está com um refém e o policial tem que lançar mão de instrumentos de menor potencial ofensivo ou até mesmo de força letal, legítima defesa. Quando que isso se aplica para o cidadão comum? Nas mesmas situações. Você tem uma circunstância onde um cidadão, ou uma mulher, um homem ou uma mulher, está sendo vítima de agressão, por exemplo. Quando você intervém, empurra o agressor no chão, você está utilizando a legítima defesa. Quando você, utilizando a ferramenta que você tem, seja um bastão, uma faca, uma arma de fogo, e usa moderadamente desses instrumentos, você está usando de legítima defesa. As pessoas pensam que os institutos previstos no Código Penal só se aplicam para a polícia. Não é assim. Se aplica para qualquer cidadão, qualquer indivíduo. E a questão é conveniente, é seguro você tomar qualquer tipo de providência numa circunstância como essa? É uma coisa que você tem que decidir em fração de segundos. Não é algo que vem desenhado, não é algo que vem pronto, isso não é uma receita de bolo. E até a receita de bolo, às vezes, você seguindo dá errado, porque você colocou um pouco mais de pó, um pouco menos de leite, errou a dosagem do ovo. Muito alta. É complicado, é complicado. Então, a reflexão que tem que ser feita na hora de tomar uma decisão de agir ou não isso se justifica? Justifica, é necessário que eu tome esse tipo de providência? Eu vou repetir, para a força policial existe a responsabilidade direta com relação à sua ação e à sua omissão. Se o cidadão comum, tendo condições e decidindo agir, praticar qualquer resultado, ele é responsável por esse resultado, seja ele qual for. Ele não agiu, ele decidiu não fazer nada, ele decidiu, por exemplo, pegar o telefone e ligar para o 190, ele tomou uma providência. Porque ele não se sentiu confortável, não se sentiu seguro, de repente ele estava com o filho no carro, estava com a esposa no carro. E esse é outro ponto que a gente tem que citar. O atirador, colecionador, caçador, ele está se deslocando para o local de treino e competição, no caso do colecionador, local de exposição, e ele, no caminho, ele para no posto de gasolina e vai na loja de conveniência. Chega na loja de conveniência, ele é armado, está correto, não está errado, ele está em deslocamento. Exato. Há um assalto dentro da loja de conveniência e o cara está com sacola na mão, está com o celular na mão. Você vai largar o celular para sacar sua arma e responder? Você treina, e você não treina. Então, você está preocupado em saber se pode ou se não pode, se as coisas básicas você não treina, se aquilo que é essencial você não se preocupa. É muito comum, quando a gente faz treinamento de saque velado, a gente simular, pega dois colegas policiais, dá a mão pro outro, como se fosse pai e filho, irmãos, simulando a esposa, simulando o marido, e ameaça à frente. Qual é a reação daquele que não tem obrigação de intervir? É abraçar o policial, é tentar puxar, é como se fosse um mergulho, a pessoa está se afogando, se você chegar de qualquer jeito, a pessoa que está se afogando vai te segurar, vai morrer os dois. Então, se você não estiver preparado, não entre na água para fazer o mergulho. Se você não está preparado, não queira se meter a besta, você vai morrer. Tem até um protocolo falando em relação a isso, muita gente não sabe, tem um protocolo nos socorristas, né, os bombeiros, né, de salva-mar, que é desacordar a vítima.
Se a vítima, porque realmente o que acontece é isso, a vítima ela entra num desespero tão grande que acaba proporcionando o afogamento dos dois. Mais risco. Então, se tiver necessidade, o agente ele pode desacordar aquela pessoa, existem métodos, técnicas para isso, e aí sim fazer o salvamento com aquela pessoa em condições de ser salva, né? Exatamente. Senão vira porradaria em alto mar. Pessoal, vou fazer até uma referência, o colega postou aqui, eu não consegui pegar quem foi. Falou assim, pô, eu não vi o tenente lá na manifestação dia 9. Eu estava trabalhando, infelizmente não pude participar. Né? Eu até me programei para participar, sou atirador. E, infelizmente, né, por conta de obrigações funcionais, eu não pude estar presente. Mas, ainda que estivesse, certamente o objetivo foi alcançado. Exatamente. E não é a primeira, essa não é a última, será a primeira de muitas, eu tenho certeza disso. E aqui em Brasília vocês têm um amigo, vocês têm um atirador, uma pessoa que tem CR, que se interessa pela atividade, defende a atividade, mas defende também a coisa certa. E parabéns a todos que fizeram a coisa certa. Tá certo? Galera, então é isso. A pergunta está respondida mais do que detalhadamente, tá? Quem me fizer essa pergunta agora, eu vou simplesmente pegar o link e mandar. Vai facilitar muito a vida. Irmão, prazer gigante estar aqui contigo. Meu. A gente se fala, apesar de pouco tempo. A gente se conhece há pouco tempo, mas é impressionante 2, 3 meses, o laço, a força de alguns laços que a internet proporciona, né? Então, estou tendo um prazer gigante de te conhecer aqui pessoalmente, agora com a amizade mais fortalecida ainda. E para vocês, segue lá a MT Brasil no Instagram e no YouTube também, tá? Vai lá, ele ainda tá no YouTube, ainda tá no processo aí de fundamentação, isso, de esquematização de conteúdo, aprendendo a editar vídeo e mais uma série de coisas, mas o canal em breve vai estar bombando aí. Em volta e meia a gente vai fazer algumas lives, tanto lá no canal dele quanto aqui no Papo de Atirador. Então é isso, não esquece de dar aquele like esperto aí, compartilhar o vídeo com todos os seus amigos e a gente se vê no próximo vídeo. Eu vou aproveitar, antes da gente finalizar, vou vender um jabá, apesar de que a gente tem o nosso compromisso, né? Vocês estão vendo aqui a camisa, esse símbolo da Tríade. Vou mandar um abraço para Adilson, que é atirador, possui CR. Eu sou doido para fazer o curso de AT lá. Não só ele, né? Não só o Adilson, como a empresa possui o CR, e da qual eu sou um prestador de serviço, trabalho lá no curso de AT, nos outros cursos que a empresa ministra. E estão abertas as inscrições do curso de instrutor de tiro. É o curso voltado para aquele que tem interesse em fazer o credenciamento da Polícia Federal. Show. Então fica o convite, você tem interesse, é só procurar lá no Instagram, Tríade CT, depois pode mandar um direct lá no Instagram, MT Brasil, eu passo todas as informações. Mandar um abraço para o Gilmar, lá da Peritos, que é a academia de vigilante, da qual também sou colaborador dele, e nós temos um trabalho muito bacana com a parte de segurança privada. São uma parcela muitas vezes esquecida, relegada e que precisa de atenção. Muita coisa. Precisa de atenção. Então um abraço para o Gilmar da Peritos. Então segue lá, Peritos, no Instagram também. Pessoal, você que porventura caiu de paraquedas aí no canal, segue lá, Papo de Atirador. No YouTube, já tem milhões de seguidores, tá me dando aula. Tá crescendo. Mas de repente você caiu de paraquedas, segue lá, Papo de Atirador no YouTube. Segue lá, Papo de Atirador no Instagram. Vai lá na MT Brasil, Instagram e no YouTube. Vocês vão encontrar muita coisa boa, tá certo? Um grande abraço a todos. Pessoal, abraço para vocês. Tô aqui no Instagram, ao vivo, correndo. Pessoal, tudo de bom para vocês. A gente está à disposição em Brasília. Já que ele veio aqui, agora eu tô devendo uma visita na Bahia. É isso aí. Então a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Abraço, pessoal.